Fórmula E está ficando cada vez mais próxima da Fórmula 1. E eu adoraria dizer que é exagero da minha parte só para fazer o clickbait, mas não é. Eu estou falando realmente sério. Logo depois do lançamento do seu novo carro, cada vez mais essa ideia tem ganhado força. E quem diria que uma categoria que até outro dia era considerada como irrelevante pode ganhar cada vez mais espaço no automobilismo, apenas focando no seu próprio desenvolvimento. Mas o que a Fórmula E está fazendo de tão especial? Quais são as mudanças desse novo carro? E o que a gente pode esperar para o futuro dessa categoria, que pode um dia se aproximar da Fórmula 1? Esse é o tema do vídeo de hoje e essas perguntas eu vou responder no decorrer desse vídeo. Eu sou o Fernando, sou do canal F e hoje você vai entender como que a Fórmula E está se desenvolvendo para chamar a atenção cada vez mais das marcas e, claro, do público. E só para deixar claro, esse vídeo não é patrocinado por nenhuma categoria, patrocinadora ou pela própria Fórmula E. Esse vídeo é feito exclusivamente vindo daqui do meu interesse repentino, acreditem se quiser, sobre o novo carro da categoria. Eles lançaram o Gen 4, que é um carro que veio com muitas novidades, no mínimo interessantes. E eu me apeguei a alguns dados que eles trouxeram desse novo carro que me chamaram ainda mais atenção e que me deixaram curioso para a próxima temporada. Vale lembrar que a temporada da Fórmula E começa no ano e termina no outro. A desse ano já está se encaminhando para o final e a do próximo já tem carro testado e definido. Eles levaram o carro para Paul Ricard, deram algumas voltas por lá, mostrando que agora a possibilidade de correr em circuitos clássicos está crescendo. Mas vamos voltar aos dados do carro. É um carro que está com mais recuperação de energia, mais potência e pode chegar a 815 cavalos no modo ataque, podendo chegar também a uma velocidade máxima de 335 km por hora, que é um salto muito grande vindo das últimas gerações. Eu vi até que era coisa de 71% mais forte que o carro da temporada anterior, não, o carro da geração anterior. Então, cada vez mais a Fórmula E tem aprimorado seu carro para o principal: velocidade, rapidez, show, espetáculo. Para quem quer ver uma corrida disputada, tá ficando cada vez mais interessante. E também teve outra coisa que me chamou a atenção: a velocidade que esse carro pode ser de 0 a 100. Tudo bem que motores elétricos têm essa vantagem, mas vamos aqui. De 0 a 100 esse carro vai fazer em 1,8 segundo. É mais rápido que um carro de Fórmula 1. De novo, tem as vantagens do motor elétrico, do motor 100% elétrico para isso acontecer, a gente sabe disso, mas não deixa de ser um dado impressionante. Só que mesmo com tudo isso, a mudança principal que mais me chamou a atenção foi a estética. Olha o pacote aerodinâmico desse carro agora. Em linha reta, ou melhor, no ritmo de classificação, esse carro vai ter uma configuração diferente para atingir cada vez mais velocidade rápida e levar os pilotos ao limite. Enquanto na corrida eles terão uma adição de uma aleta na asa traseira para deixar a corrida um pouquinho mais na mão dos pilotos e fazer com que esses carros não saiam voando por aí. Teve também uma atualização em todo o corpo do carro. O carro ainda continua um tanque, não parece pesado, mas tá com muito cara de carro de corrida, um racing car, um carro com design agressivo, com design de fato de corrida. Vocês sabem do que eu tô falando. Eu não vou conseguir explicar para vocês essa sensação. É uma mistura de carro atual e futurista com carro antigo, um carro vintage. Juntou tudo, deu esse carro da Fórmula E. E é sério, gente, eu não fui pago por eles, tá? Eu tô falando tudo isso meramente por curiosidade. Eu adoraria ser pago por eles, até mesmo ser convidado para uma corrida. Eu não minto para vocês. Mas nesse vídeo, eu tô falando da verdade, eu não fui pago por eles. E isso implica em mudanças nos circuitos em que a Fórmula E atua. Já existe uma conversa em que algumas corridas, principalmente as corridas de rua, vão sofrer algumas alterações para comportar esses carros e que alguns circuitos clássicos já estão sendo cogitados para essa nova geração. Claro que nada oficial foi divulgado ainda, mas eles já estão pensando nisso. Ou seja, eles talvez deixem de correr apenas em circuitos de rua para fazer jus ao marketing que os carros elétricos fazem, porque se a Fórmula E só corre em carros de rua, é para chamar a atenção de quem mora na cidade para comprar carros elétricos. Ou seja, carro elétrico foi feito para andar na cidade. Por isso que a Fórmula E só anda na cidade. É como se fosse uma coisa levando a outra. E agora eles já cogitam pouco a pouco migrar um pouco para os circuitos clássicos, para também chamar a atenção não só de quem fica na cidade, como também de quem gosta de automobilismo raiz, vamos dizer assim. E as mudanças não ficam só dentro da pista, como também fora. A Fórmula E está ficando cada vez mais atrativa para algumas marcas. Não as principais do automobilismo, que sempre estão na Fórmula 1,
mas aquelas de segundo ou até mesmo terceiro escalão, como a Citroën, Opel, nós temos também a Porsche, que já está para fazer sua segunda equipe, a Red Bull outro dia estava interessada em fazer uma equipe na Fórmula E, e algumas outras marcas que estão chegando pouco a pouco. Claro que algumas saem, outras chegam, mas sempre fica naquele meio termo. Toda vez que um lugar abre vaga, sempre tem outra marca para compor, para repor. E para uma categoria que todo mundo diz que não assiste, que ninguém acompanha, parece que as marcas estão bem interessadas no desenvolvimento de tecnologia e até mesmo no marketing que isso pode gerar. Parece que a Fórmula E não é tão irrelevante quanto muitas pessoas pensam. E perceba como isso já está virando um efeito dominó. Tudo começa numa mudança de regulamento, atração de grandes marcas e logo depois a atração de pilotos. Muitos não conseguem entrar na Fórmula 1. É uma área muito privilegiada para pouquíssimos. Apenas alguns pilotos entram na Fórmula 1. E enquanto isso, a Fórmula E está de braços abertos a todos, até mesmo aqueles que não gostam de baterias. Devem lembrar que toda vez que um piloto de Fórmula 1 fala mal da Fórmula E, sempre tem um CEO falando: pode vir, venha conhecer. Isso vale para todos. Muitos pilotos, muitos talentos que não têm vaga na Fórmula 1 podem encontrar uma casa na Fórmula E e fazer com que eles não fiquem desamparados por muito tempo. E financeiramente também é viável para muitos deles. Só que tudo isso que eu estou falando aqui não vai afetar a Fórmula 1 de modo direto. A Fórmula E não concorre contra a Fórmula 1. Principalmente porque a categoria elétrica tem um contrato de exclusividade com a FIA. Até um 2045 ou 2050, ela é a principal categoria 100% elétrica do mundo com a chancela da FIA. Então mesmo que a Fórmula 1 se aproxime de 25, 30, 35, 50% de motor elétrico, ela não vai poder ir para o 100% tão cedo. A não ser que ocorra algo nos bastidores e que a Fórmula E simplesmente desapareça e que só sobra a Fórmula 1. E aí eu volto a dizer o que eu sempre digo quando chega nesse assunto. Se você acha ruim a Fórmula 1 estar com 50% de motor elétrico, agradeça a Fórmula E, porque se ela não existisse, a Fórmula 1 estaria 100% elétrica em alguns anos. Claro que isso é um pouco de exagero, talvez uma hipérbole, mas não deixa de ser um pouquinho de verdade também. E todo mundo está meio incomodado com o regulamento da Fórmula 1 atual. E tá todo mundo incomodado com o regulamento de 2026. As equipes não se encontraram, os pilotos também não se adaptaram e não estão gostando. A gente concorda. E muitos apontam que essa metade de motor elétrico na Fórmula 1 é o grande causador dos problemas. Pois bem, é aí que a Fórmula E entra. Porque pensa, já existe a conversa que a Fórmula 1 estuda fazer motores 100% a combustão no próximo regulamento, ou no próximo ciclo de regulamento. Você sabe muito bem para onde as baterias iriam, certo? Para a Fórmula E. E você sabe muito bem para onde certas marcas iriam se elas saírem da Fórmula 1 para a Fórmula E. Porque lá é a casa dos motores elétricos. Então saiba que se a Fórmula 1 mudar no próximo regulamento para motores 100% a combustão, não se surpreenda se alguma marca grande sair da Fórmula 1 e simplesmente migrar para a Fórmula E. E aí vai depender de que grupo ela faz parte. Por exemplo, a Audi não iria para a Fórmula E porque lá já tem a Porsche e ambas são do grupo VW. Então, talvez isso não aconteceria caso chegasse nesse cenário. Não duvide de, por exemplo, uma BYD entrar na Fórmula 1 no ano que vem e sair no próximo ciclo porque não vai ter mais carro elétrico. Não duvide disso acontecer. E nessa parte final do vídeo, muita gente vai dizer: sério mesmo, Fernando, que você ficou curioso com tudo isso? Só porque o carro está mais rápido, sai de 0 a 100 muito mais rápido que antes? Sim, exatamente por isso. E pelo fato da Fórmula E não ser mainstream, é o que mais me atrai a ela, principalmente para contar esse tipo de coisa aqui nesse canal. Eu sei que muitos de vocês não curtem a ideia de carro elétrico ou de corridas elétricas porque o carro não faz som, e eu até entendo, o estímulo sonoro faz a gente se apaixonar mais por esporte, mas não esqueçam que automobilismo é desenvolvimento de tecnologia e isso é uma coisa que muito me interessa. Não que vocês precisem lembrar disso, mas eu só estou justificando esse vídeo mesmo. E só para finalizar, embora elas não concorram, embora a Fórmula E e Fórmula 1 sejam coisas totalmente diferentes e algumas pessoas insistem em fazer uma aproximação que não existe, saiba que uma acaba se aproximando cada vez mais da outra e a outra acaba sendo um pouquinho dependente da existência dessa uma. Se uma não existisse, talvez a outra fosse bem diferente do que é hoje. Senhores, esse foi o vídeo de hoje sobre como a Fórmula E está ficando cada vez mais próxima da Fórmula 1. E esse aqui, espero que seja um marco aqui no canal, espero que esse vídeo seja um grande marco aqui no canal, porque eu quero cada vez mais falar desse tipo de coisa, desse tipo de história, desse tipo de situação que acontece no automobilismo e também envolvendo os carros no mundo. Eu quero contar a história
Eu quero contar a história da F40, quero contar a história de novo do 787B, do Porsche 965, esse tipo de coisa. Porque o automobilismo não é só a Fórmula 1. E eu tô meio cansado de falar das mudanças de regulamento da temporada 2026. Eu enjoei um pouco. Então agora eu quero mudar um pouco de tópico para ver se consigo ter mais paixão em criar conteúdo sobre também Fórmula 1 e outras categorias. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueçam de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus, tá? E tem alguns vídeos na tela, eu espero. Espero que você goste de algum e continue aqui no canal assistindo os meus vídeos, tá? Te vejo no próximo. Até lá!